Nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre o poder da oração. E eu quero chamar a tua atenção porque nós vemos nas Escrituras Sagradas, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, a respeito de oração. Se você perceber, os cultos de orações, falando dos encontros, dos ajuntamentos de oração, são sempre os menores encontros. Isso parece meio desanimador, não é mesmo? Mas é a realidade. Você encontra lá nas reuniões de orações pouquíssimas pessoas, talvez aquelas pessoas mais velhas, os mais resolutos. Mas enfim, eu não quero gastar tempo com isso, eu só quero tomar a tua atenção para isso, mas você já sabe que isso é uma verdade. Agora, por que a Bíblia é tão incisiva com relação à questão de oração? E por que nós, que nos denominamos cristãos, que chamamos pessoas, nos chamamos pessoas que cremos em Deus, e talvez não temos falado tanto a respeito e não temos praticado tamanha atitude alinhada com a própria palavra de Deus, sendo que o próprio Jesus Cristo falou que fazia isso. Nós vemos passagem do tipo Jesus Cristo indo, ficando até de madrugada orando, ou então levantando muito cedo e parando de orar ao amanhecer. Nós vemos passagem, por exemplo, do Antigo Testamento, o salmista falando que de manhã cedo ele ia para a presença de Deus. Nós vemos uma passagem muito forte, para mim, chama muita atenção. Daniel, gente, foi preso porque ele estava orando. Ele não deixou de orar, como as escrituras mostram, fala que ele tinha o costume de 3 vezes ao dia orar a Deus. Ele estava na Babilônia e ele costumeiramente orava a Deus. E quando foi emitido um decreto lá do rei para não fazer nenhum pedido lá durante 30 dias a não ser ao rei, ele não deixou de orar por conta disso. Ele não se sentiu intimidado. Ou talvez até tenha se sentido intimidado, a gente não sabe como é que foi a reação dele, mas a verdade é que ele não deixou de fazer por conta de que o rei mandou não fazer isso, que se alguém fizesse seria jogado na fornalha. Gente, o que esses caras viram na oração que a nossa geração não tem visto? Nós vemos homens aí do ambiente contemporâneo, já faleceu, mas o pastor David Yangshu, falando sobre oração, era um homem que orava horas antes de começar o seu dia, no caso das atividades matinais das suas atividades da igreja, como pastor sênior da igreja. Quantos homens de Deus aí do início do século XX que oravam horas a Deus? E por que nós não temos falado e talvez não temos praticado tanto isso? Eu acredito que muitas pessoas não têm visto uma resposta na sua oração, por isso que tem sido tão difícil para eles orar. Eles não têm encontrado como eu posso dizer, uma, não é só sobre resposta, mas não tem encontrado interação. Talvez para eles é tão difícil isso. O que será que nós estamos fazendo que nós não estamos encontrando respostas na oração? Eu, graças a Deus, teria inúmeros testemunhos para contar a respeito de fruto da oração, mas não é esse o caso da nossa mensagem hoje aqui. Mas eu quero desafiar você, e tanto a mim também, a perceber, a olhar para dentro de mim mesmo e pensar onde eu posso melhorar a oração. Nós vemos Jesus Cristo, como eu mencionei, falando sobre oração. Ele disse sobre entrar no seu quarto e ter um tempo, né, orar a Deus, falar com Deus. Ele mesmo era um exemplo de oração. Os próprios discípulos pediram, uma das coisas que eles pediram para Jesus ensinar é: ensina-nos a orar. Olha que interessante. O que eles viram? Então eles viram em Jesus essa questão da oração e eles pediram: nos ensina a orar, porque é a oração, é esse tempo que você tem aí no secreto que faz umas coisas acontecer de forma extraordinária na tua vida que não acontece na nossa. Olha que poderoso isso. E Jesus, para mim, é uma das chaves. Tem inúmeras coisas, irmãos, e existem várias maneiras de orar: clamor, súplicas, e eu não estou aqui para dizer o que é certo, o que é errado. Não estou aqui dizendo que você faz errado ou que o irmão faz certo e fulano. Eu acredito que todos nós temos que melhorar. Essa é a verdade. Eu também tenho que melhorar e eu estou buscando isso. Mas para mim o que chama mais atenção de tudo isso tem a ver com a mensagem que Jesus Cristo disse. Eu entendo que para o Velho Testamento, no caso, esses caras não tinham acesso a essa informação, pelo menos dessa forma. Mas a oração do Pai Nosso
Jesus Cristo falou lá em Mateus 6, no capítulo 6, versículo 9 em diante, eu acredito. Eu nunca lembro onde começa exatamente. Ele estava falando sobre uma questão, não era religiosa. Nós aqui pensamos muito sobre o ambiente da oração como uma coisa religiosa, estritamente enfadonha, que eu vou lá gastar meu tempo, estou falando com as paredes, principalmente se você talvez é uma pessoa recém-convertida, que ainda não teve experiências nessas áreas. As pessoas pensam dessa forma, mas a oração tem muito a ver com uma questão estrutural, uma questão de relacionamento com Deus e uma questão política, de nós entendermos a respeito de um reino sendo estabelecido aqui na Terra. É isso que a oração está fazendo e está disponível para mim e para você. Quando nós oramos, nós estamos acessando e comunicando com esse reino dos céus, porque Jesus Cristo falou sobre isso. Ele disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, no mesmo capítulo, em primeiro lugar, e as coisas vos serão acrescentadas. Mas ele começa a oração do Pai Nosso dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. Estamos falando sobre chave, gente. E é interessante pensar, para nós encerrarmos aqui, a oração do Pai Nosso, principalmente para um ambiente cristão, vamos falar para o ambiente cristão, tá? Seja de qual religião você for, enfim, você pode ter várias religiões, mas muitas religiões aí, elas usam a palavra de Deus, eles usam a oração do Pai Nosso como base, como um acessório, enfim, eu não estou aqui para criticar. Mas olha que interessante, ao passo que alguns pegam a oração do Pai Nosso e vamos repeti-las várias vezes, como uma maneira, enfim, eu não estou criticando isso. Existem outras, podemos falar da própria minha mesmo, que talvez nem ora ela, nem usa ela como um parâmetro, e talvez não dê a devida atenção. O que eu quero dizer é que seja usando repetido ou não repetido, ou usando pouco ou não usando nada, fazendo a oração do seu tipo, será que nós não deveríamos dar a atenção devida para aquilo que Jesus Cristo falou? Não foi o pastor, o fulano de tal, o papa que falou, não foi o apóstolo X, não, foi Jesus. Para mim isso é o suficiente. Jesus falou. E vocês, quando orarem, quando vocês entrarem no quarto, orem assim. Portanto, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Amém. Essa é a oração que Jesus Cristo ensinou. Mas ele não passava, eu imagino, horas orando, repetindo isso, mas também eu acredito que ele usava isso como modelo. E nós, onde será que nós nos perdemos nesse rolê religioso e espiritual na nossa vida? Fica com a sua mensagem e eu peço que você reflita a respeito disso. E se inscreve no canal aí para mais conteúdos e mensagens como essa. Um grande abraço para a tua vida. Deus abençoe a tua vida.